Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Tudo Soraya. bom? Tudo Um prazer bem? tê-la aqui nas entrelinhas, nosso podcast. Prazer é meu. E você é maravilhosa na dança, super pedagoga, super didática, super criativa e artista, né? Porque precisa. A tua escola super bem localizada em nossa cidade, né? Sim. Estamos em Bauru, para o público que está nos vendo, no estado de São Paulo, Brasil, porque eu sei que esse podcast chega até na Itália, Portugal, Estados Unidos, África, Moçambique, vai para todos os lugares. Então estamos aqui com a Priscila para a gente falar sobre o que a dança proporciona para a mulher mais madura, depois dos 50 anos, porque para jovens a gente sabe que é tudo maravilhoso. Mas hoje eu gostaria que você falasse das experiências emocionais, físicas, saúde, que a dança proporciona para as mulheres depois dos 50 anos. Bom, primeiro, obrigada, Soraya, por estar aqui para poder falar de um tema que particularmente eu gosto muito, né? Eu trabalho com dança há mais de 26 anos. Mas você é super jovem. Tenho 18. Legal. E quando eu abri o Espaço Arte, eu morei um tempo fora de Bauru. Eu sou de Bauru, né? Mas fiquei alguns anos fora. E quando eu retornei para Bauru, para abrir o Espaço Arte, que ele é uma escola de dança e uma produtora de eventos, então a gente trabalha com eventos temáticos de dança. Que legal, conta a respeito disso. Eventos temáticos, todos os tipos de show, né? Então a gente... Você prepara um grupo. Eu preparo um grupo que normalmente Para quem não conhece, igual eu, não sei o que seria isso. Por exemplo, você quer um show árabe, você vai fazer um aniversário temático árabe, né? Você contrata a nossa equipe que vai estar realizando um show. Você vai fazer um show português. A gente vai lá e vai fazer um show artístico. E no caso, então, não são as alunas? A maioria são alunas, né? Mas são alunas que já são formadas, alunas que já estão com a gente há muito tempo. Eu valorizo muito quem está dentro da minha escola. Que legal! Né? As minhas professoras, por exemplo, né? Eu tenho 5 professoras na minha escola. São professoras formadas por mim. Que então, legal. Ali na minha escola, a gente incentiva também crescer arte, na dança, na arte. Exatamente. Né? Que legal. E quando eu abri a escola, foi exatamente pensando num público mais maduro, né? A maioria das escolas de dança trabalham, e assim foi na minha época quando eu comecei a dançar, né? Então você começa a dançar de criança, e aí você vai evoluindo, e aí você pode ter um futuro, mas se você começar de criança, né? E muitas modalidades de dança eu não comecei de criança. Eu já era adulta, eu já trabalhava com dança, já estava na dança, né? Eu comecei com balé, com jazz, né? Mas algumas outras danças eu fui começar a me especializar depois de mais velha, né? Que hoje eu também dou aula, tudo, mas eu comecei mais tarde. E aí eu pensei exatamente por quê, né? O porquê das pessoas às vezes terem o medo de começar mais tarde, de se profissionalizar mais tarde, né? E aí eu percebi que era porque você não tinha incentivo, você não tinha escolas, né, na qual você pudesse começar mais tarde. Viu? Né? Isso é excelente, porque se a pessoa tem o talento... Eu falo que não é talento, eu falo que é esforço, né? Eu falo que talento, eu não faço nada com talento se a pessoa não for esforçada, né? Eu falo que a vontade dentro de si tem que ser muito maior que o talento, né? Eu não sou talentosa, por exemplo, eu nunca fui talentosa, né? Perto das minhas colegas de sala de aula, quando eu era criança e adolescente, eu não era talentosa, né? Eu não era a pessoa que se sobressaía num grupo, por exemplo. Né? Olha, gostei de você falar isso com firmeza. Era muito esforço, eu sou muito orgulhosa disso, né? Porque eu consegui, né, chegar aonde eu cheguei por muito esforço, não foi por talento. Que legal.
E isso é uma boa dica para todas. E também lá é só feminino? Não, trabalhamos, todas as nossas danças são voltadas para todo tipo de público. Que legal, masculino, então, feminino e todas as idades. Não é só para as mulheres, de repente o moço, o menino ou o mais velho, que está na melhor idade, pode então se esforçar a ter a dança é como qualquer... A dança, na verdade, é como qualquer coisa, né? Que você se compromete a aprender. Então, você fala, eu quero aprender a fazer um bolo. Se você vai fazer aquele bolo pela primeira vez, se você fizer e ele sair exatamente como tem que ser, foi sorte, né? Mas normalmente, para um prato ficar muito bom, você vai fazer uma vez, vai queimar, vai fazer outra, vai dar... até ficar bom, né? E às vezes, mesmo você fazendo o mesmo prato todos os dias, tem um dia que não tá bom. E a dança é assim, porque a dança é arte, né? E a arte depende muito, né, de como nós estamos naquele dia, né? Então tem dias que a gente vai entregar tudo e tem dias que a gente não vai entregar nada, né? Porque tem muito a ver com o que a gente sente. E eu falo que o público mais velho, quando procura uma atividade como essa, né, como a dança, ou porque ele não teve possibilidade anteriormente, né, por conta até de trabalho, de rotina, de tempo, né? Então a pessoa acaba deixando os sonhos, né, e as vontades um pouco para mais tarde. Sim. E quando a pessoa se encontra ali na dança, para ela é um momento também de descoberta. Ela se descobre ali, né? Com certeza. Às vezes ela vai procurar simplesmente uma atividade física, né? E eu comento, né? Eu gosto muito de falar isso, que eu falo que a última coisa que a dança é uma atividade física, né? Por mais que a gente se movimente, óbvio, né? O corpo tá ali trabalhando, a gente tá... mas se a gente for só com esse pensamento, né? Tipo assim, eu vou fazer dança porque eu não gosto de academia. Porque eu não gosto de caminhar, porque eu não gosto... Eu vou lá porque eu preciso, recomendação médica, praticar uma atividade física. Provavelmente ou você vai parar no meio do caminho, né? Ou você vai se apaixonar, né? Porque é mais fácil se apaixonar. Porque a dança, antes de atividade física, ela é arte. Sim. E arte, se for pensada somente no físico, no corpo... chega uma hora que não faz muito sentido, porque a dança é muito mais alma do que isso, né? E o emocional, né? Embora que eu acho, vejo por mim, eu acho que se a gente perder o medo depois dos 50, eu tô nos 60 já, então já tô... Então, o que acontece? Nos 60 anos, vamos dizer, nos 60, que você começa a ficar um pouquinho endurecida. Sim. Então, nessa parte física, eu acho que, para minha idade, a dança vai me soltar o que eu, sem querer, endureci, né? Sim. E daí você perde até o medo de estar se soltando novamente. Eu acho que quem começa a dança depois dos 50 e vai para sempre, eu acho que nunca mais vai ficar durinha. É inevitável, né? Que a dança... Vai ficar sempre a dança, com aquela mobilidade, exatamente. leveza. A dança não tem jeito, né? Ela movimenta todas as partes do corpo. E as minhas alunas ainda brincam, mas por que você vai juntar braço com perna, com cabeça? Eu falei, gente, porque temos, né? Graças a Deus temos, né? As pernas, os braços, a cabeça. Sim. Então juntamos tudo, né? Elas brincam e falam assim, nossa, a gente não vai ter Alzheimer, né? Porque com tanta direita, esquerda, 2, 3, vai, sobe, exatamente, né? Eu falo, essa também é a ideia, né? A dança, ela acaba, além, né, da coordenação motora, que não tem jeito, né? Ela evolui muito, né? Mesmo você não pensando nisso, evolui muito a coordenação motora. O cognitivo. Exato. Né? Ali trabalhando o tempo todo, né? Então, por mais que... A atenção, né? A concentração. Exatamente. Então, você quer sempre um passo perfeito,
Então, isso daí ajuda demais no cognitivo, que vai ficando um pouquinho... vai ficando esquecido ali, né? Você às vezes acaba não precisando usar no dia a dia, né? Então aquilo vai ficando mais adormecido. E talvez é quando as pessoas se sentem assim, eu tô mais endurecida, eu não sou tão solta. Mas isso é o processo, é o tempo, né? Eu falo que tudo precisa de tempo, né? A dança ainda, né, não é delivery. Eu falo, não adianta você entrar na sala de aula em uma aula achar que você vai sair, né, dançando e resolver todos os seus problemas em uma aula, né? Tudo é uma questão de tempo, é um processo, né? Sim, que legal. E quantas turmas você está agora de mulheres mais maduras? Você tem uma sala de aula com muita gente ou com um grupo restrito que é para dar mais atenção, aquele resultado? Como que funciona? As aulas lá no Espaço Arte, a gente trabalha no máximo com 12 a 14 pessoas em sala, né? Então é um número, não é um número tão grande, não são todas as turmas que têm esse número, mas é o máximo que a gente trabalha. E eu não separo exatamente por idade, né? Exceto infantil e juvenil, né? Que vai até os 14, 15 anos. Eu não tenho, por exemplo, turmas que são somente para mulheres com 50, 60 a mais. Faz até uma inclusão. Até porque são muito mais, são capazes até demais, né? Muitas, eu falo que tem umas ali que tem a animação que eu falo, gente, quero muito chegar com essa animação. Que legal. Né? A minha aluna mais velha tem 80 anos. Olha que Mas lindo. ela faz aula com as alunas de 40, com as alunas de 50, com as alunas de 60 e acompanha plenamente, né? Então cada turma depende da modalidade, né? Dança cigana, flamenco, sapateado, depende da modalidade. A gente tem uma variedade grande de idade. Que legal. E me conta, o que hoje em Bauru a pessoa consegue utilizar isso? Tem algum salão da terceira idade que o pessoal vai lá dançar até mesmo para a gente estar dando ideia, né? A nossa cidade não é tão grande, porém é grande. É uma cidade média e precisa de estímulos. Sim. Eu trago esse tema para o podcast porque nós precisamos estimular. Sim. E eu não tenho conhecimento, pode até, né, porque não é da minha área, e você então pode até me dizer se existe algum baile, algum clube, alguma coisa bacana para as pessoas irem fazer um happy hour e dançar uma dança de salão. Existe? Antigamente tinha até eu desconheço, Soraya, vou ser muito sincera, até porque um dos meus focos, inclusive, na dança para as mulheres 50 a mais, e até menos também, eu falo, né, nem menos nem mais, eu falo mulheres, né, em geral, nem é a dança de salão, porque eu tenho turmas de dança de salão na escola, né, tanto que eu sou, acho que uma das poucas escolas em Bauru que só trabalha dança de salão se você for com o seu par. Eu não gosto daquela coisa de você ir sozinha e fazer rodízio e esperar. Não é o meu perfil, né? Porque o meu incentivo é para quê? Você não tem par? Por que não dança sozinha? Por que você vai esperar ter alguém para dançar com você se você é capaz de dançar sozinha? Olha que legal. Né? Então não é o meu forte, tá? Ensinar. Tanto que na minha escola, por exemplo, eu não tenho turmas aonde, se você, na minha turma de dança de salão, se você for sozinha, você vai continuar sozinha. Você vai dançar sozinha. Eu vou te conduzir a outras turmas. Então, as minhas turmas, né, que são todas as outras, que você dança sozinha, na cidade nós não temos onde ir, né? Então, exatamente por isso que eu também sou uma produtora de eventos. Eu tenho eventos anuais da minha escola para essas alunas dançarem. Então, por exemplo, agora em maio,
né? A gente tem uma festa cigana, né? Onde as alunas se apresentam, né? Se apresentam em grupos, se elas querem apresentar sozinhas, elas se apresentam. E em junho eu tenho um evento árabe que eu realizo, a mesma coisa, né? Em agosto a gente tem um espetáculo anual da escola, que é sempre temático, né? Sempre tem um tema diferente. Esse ano, por exemplo, é do Fundo do Baú. Todas as alunas dançam. Em novembro, e o que é o Fundo do Baú? O Fundo do Baú, esse ano, especificamente, é um baú que vai abrir em 1990 e vai fechar em 2010. Então, a gente pegou essa margem. Então, são músicas, né? Bandas, artistas que fizeram sucesso de 90 a 2010. Né? O ano passado, por exemplo, a gente fez, nosso espetáculo foi Divas. Então foi sensacional, né? Elas assim se acharam, né? Porque a gente fez também nessa temática, as mulheres, né? As cantoras que fizeram sucesso. Né? E daí tem que fazer a fantasia. Isso aí, a gente faz roupa, a gente faz figurino. Muitos eu deixo elas irem atrás para cada uma ir como fazer se sente melhor, exatamente. Então a gente tem eventos ao longo do ano, né? Que a gente realiza exatamente para elas poderem colocar em prática ali tudo que elas aprendem em sala de aula. E o que você acha de a gente estimular, justamente com esse podcast, os empresários que têm aí alguns bares bacana, bem familiar, né, de um público familiar, bem bacana, colocar uma pista de dança para estimular, porque tem muito os artistas que cantam, os instrumentistas, sim. Isso nós temos bastante. Mas colocar ali um tablado que as pessoas podem estar dançando enquanto fazem o happy hour, né? Enquanto estão ali jantando, inclusive, sim, né? O que você acha disso? Eu tento estimular bastante, né? Eu falo que eu consigo fazer isso em todas as cidades ao redor de Bauru, menos em Bauru. Nas cidades menores? Nem menores, mas eu consigo, por exemplo, levar as minhas meninas daqui para, por exemplo, fazer isso em São Paulo. Né, que São Paulo, sim, São grande. Paulo, né? Sim. Então, assim, que a gente consegue ir ter lugares, né, que a gente pode apresentar a nossa arte. Eu já fiz em alguns lugares aqui em Bauru, né? Durante muitos anos eu ia migrando de lugares em lugares exatamente para... Mas muitos depois foram perdendo interesse, e eu sempre levo muito público, né? Então isso às vezes assustava as pessoas. Eu não tô preparado para receber esse tipo de público, é muita gente. Eu falo, mas, né, gente, eu tô... E você acha que isso é cultural? Eu acho porque na Itália, eu morei na Itália durante 12 anos, 11 anos e meio. E só voltei porque a pandemia, né? Então, o que acontece? Lá existe muitas escolas de dança para todas as idades, existe muitos clubes que têm os bailes, tem os jantares dançantes, né? Eu acho tão chique, sim, fazer um jantar dançante. Sim. E isso acho que o Brasil gosta do samba, eu também gosto, mas a música clássica, a dança, outros ritmos de música, tem que ser eu falo aderido, que né? Eu vejo assim, né, no meu ramo, né? Eu falo que a gente mesmo acaba se desvalorizando e não, como eu posso dizer, e não se incentivando, né? A dança, ela é vista, né, como um entretenimento muito solúvel, assim, né? Então eu falo que os eventos que eu realizo, né, são eventos
São eventos pagos, são eventos que eu preciso contratar pessoas para, não são eventos gratuitos, né? A gente não é voluntário, vamos dizer assim, Sim. né? Então hoje, por exemplo, por uma pessoa, olha, vamos fazer um evento espanhol no seu estabelecimento, porque você tem um cardápio que é legal para isso, né? Legal. A gente vai trazer as bailarinas, tal, né? E o nosso custo para dar entrada. Não, mas eu não vou pagar. Não, mas você vem e dança de graça para divulgar seu trabalho, né? Não, divulgar o meu trabalho eu faço isso na minha escola, Exato. né? No meu espaço, nos Exato. meus eventos. Né? Exato. Eu tô te trazendo um público, você vai faturar com esse público no seu bar, no seu clube, Sim, seja, né, uma o que inovação for, cultural. né? E eu tô cobrando o ingresso para poder pagar os custos que eu vou ter, né? Não, mas tem gente que vem aqui e faz de graça. E é isso que eu falo. Tem, né? Tem profissionais, inclusive tem escolas que fazem. até o nome bailarina deixa até fazer um comentário muito chato para nossa cultura, que quando você fala de bailarina, existe um conceito muito deturpado, né? Infelizmente. Não é aquela coisa que se vê em alguns determinados programas de televisão, a pessoa sem roupa, a pessoa mostrando o corpo, não é nada disso. A bailarina é a pessoa que... Outro tema também que eu acho interessante a gente falar, que a dança, ela é muito artística, porém ela não precisa ser sensual. Não, né? Tem dança para tudo, né? Você tem danças que são exclusivamente sensual, você tem danças que, por um acaso, podem ser sensual, e você tem danças que não são sensual. Ponto. Né? Sim. Então, para cada modalidade de dança te leva a isso. A gente vai falar, por exemplo, de um balé clássico, né? O balé clássico por si não é sensual, mas se você vai dançar um balé de uma história, por exemplo, aonde a personagem necessite, né, ser sensual, você vai trabalhar. Você vai fazer, por exemplo, um chair dance, que é uma dança com cadeira, né? É uma dança sensual. Ponto. Né? É uma dança que precisa do sensual para ela acontecer, né? E assim por diante. Então, eu acho que quando a gente também coloca isto né? A bailarina, não né? pode taxar, né? De forma alguma. Eu acho a dança também. É arte. Agora, a partir do momento que eu tenho um personagem, né? Num espetáculo, por exemplo, que é um homem, eu não posso, mesmo ele sendo um homossexual, que ele se comporte como uma mulher. Exato. Né? Sim. Então, é importante. Ali somos artistas. Sim. Né? Ali, quando estamos dançando, interpretando algo, né? Nós estamos trabalhando com o imaginário das pessoas. A gente está levando para as pessoas uma história na qual a gente precisa que elas acreditem nessa história para fazer sentido. É muito interessante falar disso, que a dança, então, ela é interpretativa. Sim, completamente. Que legal. Muito maravilhoso. Existem muitas coisas, principalmente para o público que não conhece. Eu, por exemplo, por falta de tempo, né? Eu nunca me dediquei à dança, porém eu amo ver a dança, amo ver vídeos no cinema, shows, né? Acho muito lindo e gostaria muito de fazer. Agora, nessa minha idade que eu tenho mais tempo, acho que eu vou me dedicar, até mesmo para ficar mais solta, mais leve. E o que acontece? A mulher, ela consegue se colocar tanto no interpretativo como na questão artística. Por exemplo, uma moça que sempre fez balé, ela tem uma postura elegante, né? Quem dança
É igual o jogo de tênis. Eu acho que o jogo de tênis, ele dá uma característica física. Eu acho que a dança também dá uma característica. Eu falo que todo ser humano devia fazer balé na vida, né? Porque o balé é uma das artes mais antigas que a gente tem, né? Em relação à dança, em relação à arte em si, né? E o balé, ele tem uma metodologia que te leva para a vida, na verdade, né? O balé, ele é desafiador no sentido de que para você conseguir ir para o próximo degrau, você primeiro precisa passar pelo de baixo. Você não vai pular. Exato. Né? E realmente, eu falo isso muito, né? Porque todo ser humano deveria fazer balé para a vida. E, consequentemente, é notável, né? As alunas, por exemplo, que já fizeram balé alguma vez na vida ou ainda fazem e vão para outras modalidades de dança ou até outras modalidades de esporte, né? Outras atividades, vamos falar assim. Quem já fez balé? É notório, realmente. Sim. Você consegue, é visual. Assim, Sim. nem é por dançar bem ou por ser... Não é. É pela postura de vida, eu falo. É pela postura de vida. Você vai educando o corpo, na maneira de sentar, na maneira de andar, na leveza. No né? falar, no como você trata certas situações, sabe? Então, eu falo que o balé ele tem esse poder. As outras danças também, mas não tanto quanto o balé clássico. Que legal. E me diz uma coisa, vamos falar da escola. Os horários de funcionamento. A escola a gente funciona de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 10h30 da noite. No sábado. Vamos frisar no isso, sábado, que é bacana para quem sábado trabalha. A gente só trabalha das 9 ao meio-dia e meio, só de sábado. De manhã. Só de manhã, porque durante a semana o trem é pesado lá, né? Então a gente tem aulas regulares, né? Em turmas, de segunda a sábado, de todas as modalidades que vocês possam imaginar. Que legal. E, inclusive, a gente tem uma modalidade exclusiva nossa, né? Que chama Full Dance, que é uma modalidade na qual você aprende diversos ritmos. Então, se você é aquela pessoa que não sabe exatamente o que você quer nesse momento, você quer conhecer, você quer ali, né? É uma modalidade excelente, porque você vai aprender um pouquinho de cada coisa, né? Para de repente se descobrir e falar, não, eu quero fazer isso aqui para mim isso é bacana, né? Então eu percebo que às vezes as pessoas ficam, eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu não gosto. Então vem fazer o Full Dance, fica um pouco aqui com a gente e aí nessa aula você acaba descobrindo, né? E precisa de um aparato de vestuário Não, específico? Normalmente a gente pede sempre roupa confortável, né? Aí é lógico, né? Você vai ter, por exemplo, balé, vou precisar de uma sapatilha. Flamenco, a gente tem um sapato de flamenco. Dança cigana, eu peço sempre para ter uma saia rodada. Sapateado, também é um sapato específico. Porém, esses elementos todos que eu disse, nós temos para emprestar para as primeiras aulas. Então, às vezes você fala assim, eu não sei, né? Então, você vai, faz, fica um tempo ali. Não. Aí você vai e adquire o seu, se você precisar. Que legal. Mas roupa confortável. Então, a Full Dança, você vai aprender todas as modalidades. Você, nas primeiras aulas, vai ter o vestuário ali da escola, que você não precisa investir no começo. E quando você decidir por algum estilo... Eu tenho gente que fica nessa modalidade para sempre. Que ela fala assim, não, eu gosto de estar aqui porque aqui eu aprendo um pouco de cada. Tá maravilhoso também, pode ficar ali para sempre. Tá tudo bem. Que legal. E repetindo, de segunda a sexta, das 8h30 às 10h30 da noite. E de sábado, das 9 ao meio-dia e meia. Para quem trabalha durante a semana e quer dançar depois das 7 da noite até as 10, tá super tranquilo. Tranquilo. Que legal. E daí, então, quando chega num certo estágio, aí consegue participar dos eventos, e isso socializa muito. Aliás, a escola, vamos falar da socialização.
Para quem está ali em casa, sai do serviço, do trabalho, aliás, vai para casa, não tem muitos colegas, muitos amigos, vai para a escola de dança e ali vai ter uma amizade bem saudável, bem bacana. Eu falo que a pandemia, né, ao contrário, lógico, né, a gente sofreu muitas perdas, isso não tem nem o que falar, né? Sim. Mas a pandemia, ela salvou a minha escola, né? Porque foi com a pandemia que eu aprendi sobre o online, né? Olha, então, só que legal. Eu falo que eu fiquei um dia na pandemia com a escola fechada, até pensar e refletir o que eu ia fazer. Nesse um dia, eu reformulei todas as aulas para as aulas online, e até hoje eu trabalho com aula online, então eu tenho alunas até hoje. Olha, é bom falar que fazem aula comigo, tanto aulas particulares quanto as minhas aulas em grupo, né? Eu tenho um sistema para dar aula online na escola, e as alunas que ficaram, né, que foram 98% das alunas permaneceram comigo na pandemia, mesmo online, falam que foi as aulas que salvaram elas. Sim. Né? Mesmo o fato de só se ver pela câmera, mesmo o fato de Sim. só estar ali, que aquilo para elas, né, foi assim uma vida. Uma vida, exatamente. Produziu o emocional saudável, a vida continuou, né? Fizemos eventos online, Olha, a gente dançava legal. por live, era maravilhoso. Que legal. Muito bom, Priscila. Então, você tem um canal online? É um canal? Não é um canal. São lives? As aulas, na verdade, acontecem ao vivo, né? Eu dou aula pelo Google Meet para as alunas. Então, é ao vivo as aulas. Eu tenho, né? Elas têm depois acesso a essas aulas pelos grupos de WhatsApp. Vamos ser práticos. O aluno chega, faz a inscrição com você, faz a matrícula e opta por fazer online. Aí você marca... Ela vai receber o link todo dia da aula. Ela recebe o link. Né? O link. Ela abre o link, ela entra. Né? Que legal. Então, essa aula ela é transmitida ao vivo. Então, a pessoa ela quer tirar dúvidas comigo, ela vai tirar ao vivo. Ela vai abrir a voz lá e perguntar. É muito uma aula ao vivo, não é uma aula gravada. Entendi. Que legal. E legal ser ao vivo, porque a aluna ela interage com você lá da ali, casa dela, junto onde com ela as outras tiver. alunas, né? Eu tenho alunas, por exemplo, de São Paulo, de São Carlos, que são alunas que inclusive participam dos eventos. Elas vêm depois dançar aqui. Que legal. Então, como elas estão fazendo aula, como elas estão ensaiando, elas chegam no dia da apresentação já sabendo o que tem que fazer. Com o figurino pronto, tudo plenas. Na parte infantil, vamos falar rapidamente nesse final do podcast, vamos falar da hiperatividade das crianças, que hoje é um tema muito debatido, muito importante, inclusive, que eu acho que a dança ela pode substituir muita terapia, né? Em todas as idades. Sim, bravíssima, falou tudo agora. Sim, em todas as idades, porque, sabe, uma coisa é você ter uma vida ali de apartamento, sedentária, fechada, com o telefoninho na mão, e daí você começa a ter insônias, você começa a ficar estressado, ter problema de relacionamento familiar, produção na escola ou no trabalho, enfim. Quando você vai dançar numa escola de dança, onde a professora é essa simpatia, né? Eu sou brava, viu, gente? Não parece, mas eu sou. E você, então, deixa ali todo o seu estresse, deixa ali toda a sua ansiedade, até mesmo a depressão. Eu acho maravilhoso. Eu sou muito amiga de terapeutas, né? Eu acho que terapeutas, todo mundo, na verdade, devia fazer terapia na vida também, né? Mas eu sou muito indicada pelas terapeutas. Que legal. Né? Elas falam assim, vai fazer uma aula de dança? Né? Vai fazer qualquer coisa que seja relacionada à dança, né? E às vezes as mães chegam, né? As mães ou a pessoa mesmo, eu vim
nunca tive vontade de dançar, mas a minha terapeuta mandou eu vir dançar, né? E realmente é um momento seu, né? O desenvolvimento é seu, particular, a evolução é sua, particular, a realização é sua, né? É algo que, por mais que você faça aula em grupo, né? A maioria das nossas aulas são em grupo, tem uma outra aluna que fazem aula particular, mais específico para alguma coisa. Por mais que a aula seja em grupo, a evolução e a realização é particular, é pessoal, né? Então, realmente, é muito importante. Na hora que você fala, né, por exemplo, de crianças, de hiperatividade, essas coisas e tal, as ligações que eu mais recebo de mães, por exemplo, é assim, minha filha quer fazer dança, ela tem 3, 4 anos, né? Mas ela não quer balé, porque ela é muito agitada. Eu falei, é por isso que ela tem que fazer o balé. Tem que fazer o balé. É exatamente por isso, né? Tanto que para crianças menores de 6 anos, é só balé que eu ofereço. Eu não ofereço outra coisa. Que legal. Porque a primeira coisa que a criança precisa, né, é acalmar o coração. É entender que tudo tem um tempo e não é o tempo dela, né? É o tempo da vida, porque né, é assim que é. Aprender a obedecer a comandos, né? Que hoje em dia tá meio complicado. A disciplina, o desacelero, né? Então, assim, para que você vai colocar a sua criança numa atividade que vai acelerar mais ainda ela? Né? Tem que ser o inverso. Você vai colocar ela numa atividade que vai desacelerar ela. Né? Que vai fazer ela trabalhar as coisas com tempo, com paciência, né? E evoluir a cada passo devagarinho, sem pressa. Né? A gente não precisa Inclusive, de pressa. Eu te conheci porque uma amiga, uma pessoa que eu conheci, ela é uma jovem senhora. E ela estava me contando de alguns problemas emocionais e que ela então fazia dança com você. Na hora, assim, me abriu o entendimento, a visão da coisa. Eu falei, meu Deus, é sensacional. E me fala, incluindo aí nesse raciocínio, o que daria para fazer da musicoterapia numa escola de dança? É possível interagir com isso? É possível, né? Até porque eu falo, né? Nós que dançamos, seja a modalidade que for, nós estamos ligados à música, né? Então a gente faz um trabalho, inclusive em algumas modalidades específicas, a gente precisa fazer um trabalho de música primeiro, de entendimento de música, né? E aí acaba entrando muito dessa parte da terapia com música, né? Para se entender a dança. A gente não dança no silêncio, né? Então a gente trabalha muito isso em sala de aula também. Que legal. Priscila, olha, foi um prazer enorme te conhecer, trazer você aqui no nosso podcast e quero estar com você, viu? Vou me programar. Obrigada, Soraya, obrigada ao podcast Entre Linhas, parabéns pelo programa. Obrigada. E que a gente continue assim, né? Podendo sempre se juntar, se somar, que eu acho que é o que mais importa nessa vida. E trazer aí à existência uma cultura que eu acho que ficou um pouco apagada, mas existiu essa cultura no Brasil. E nos anos 50, nos anos 60, até nos 70. Mas agora nós temos que reacender essa cultura, porque nós somos, na maioria, descendentes de europeu. O Brasil é uma miscigenação muito grande das raças, das culturas. Então, por que não deixar essa dica para que seja reavivada essa cultura da dança, da música, da boa música e da interação com o lúdico, a arte, a família,
e sair de casa. Com certeza. E sair de De casa. Nós temos que realmente nos socializar, não é? Quem gostou, curte, compartilha. Se inscreva em nosso canal. Divulgue esse canal para que muita gente venha nos prestigiar. Obrigada. Obrigada.